E Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu com temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente todos os seus erros. Espírito Santo. Com estas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, eu quero abraçar a grande família de Deus, que neste dia 18, quarta-feira, voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Que a bênção de Deus venha sobre todos, espíritas, católicos e evangélicos, neste dia iluminado e abençoado, dia 18 de agosto de 2021, data que já estava na agenda de Deus para um derramamento, fortalecimento, despertamento, através da visão, da revelação, da profecia, da santa palavra de Deus. Olha, que este seja um grande e poderoso dia. Que a presença da Trindade augusta e divina, que o sábio arquiteto venha sobre nós poderosamente. Que a mão de Deus nos ajude, que o sangue de Jesus nos envolva, que a glória do Senhor manifeste poderosamente. Programa que está entrando em seu Facebook, em seu Instagram, em seu rádio, é o Bom Dia Espírito Santo, o maior encontro de vasos do rádio brasileiro. É o Café com Jesus, é o encontro dos vasos, é o Bom Dia Espírito Santo, diretamente da Bahia para todo o Brasil. Estamos pela cruzeiro.com.br, estamos pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, estamos falando de Jesus. Já são 5 horas da manhã e 14 minutos. Aumente o volume do seu rádio, do seu computador. Faça uma conexão entre o seu celular, o seu notebook, seu aparelho de televisão, para que todos recebam a palavra revelada de hoje, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, e saibam o que estará acontecendo hoje na catedral e na sede, porque hoje é dia 18.
Bom dia, Espírito Santo. Brasil! E o dia 18 chegou, depois de muita oração, muita meditação, muita fé. O dia 18 chegou. E chegou o dia 18, chegou a força espiritual do fortalecimento, o mesmo que aconteceu com os apóstolos em um momento de fraqueza, de crise, que Jesus foi e serviu a eles pão e peixe. O mesmo que aconteceu com Elias, que o anjo do Senhor serviu pão e água para Elias. E hoje começa a campanha do fortalecimento na catedral e na sede. Comida de anjos, pão e água, fortalecimento, palavra, palavra e poder, poder e palavra. Tá bem? Louvado seja Deus. Coloca aí agora um copo com água ao lado do seu rádio, para que esta água se transforme em remédio. Coloque também um pouquinho do azeite, para que você possa ministrar a bênção sobre pessoas enfermas e doentes. Creia e verás a glória de Deus. Coloque também a carteira de trabalho, papéis, documentos. Coloque aí ao lado do seu rádio todos os documentos que você queira colocar. Caixa com medicamentos, mamadeira da criança, fronha do travesseiro, lençóis. Forma dentro da sua casa o altar poderoso do Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Este é o programa que está subindo ao céu, Deus abençoando e enviando até o seu receptor, para que você receba avivamento espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Valdemir Silva já está conosco, Rose Santana também. Sejam todos bem-vindos. A Elcio Costa, o nosso diretor administrativo aqui da Rádio Cruzeiro da Bahia. Diretor comercial, artístico, é o super diretor, tudo com ele, por ele, sobre ele, para a boa administração desta emissora, que é uma das mais conhecidas hoje do Brasil, a Cruzeiro.com.br AM, que fala para todo o estado da Bahia e parte do Brasil. Brasil! Pode ir chegando, povo lindo, povo de Deus. A partir de agora pode me enviar uma mensagem digitada para o 9918-62232, tá bem? Seu pedido será apresentado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ontem, Amélia Ribeiro ligou e pediu oração. Ana Rita dos Santos, Antônio Mário, Caroline Portugal, Cassiano Leite, Celestrina Moreira, Daniela Cruz, Edith dos Santos, Edivaldina Barros, Elisângela Ramos, Erivaldo Silva, Jair Plácido, José Fonseca, José Carlos Sena, Juliette Barreto, Luiz Roque, Maria de Lourdes de Candeias, Maria Carme, Maria da Conceição, Maria de Lourdes, Maria, Sônia, Marivalda de Jesus, Marivaldo Moreira, Nívia Maria, Norma Lúcia, Olívia Santos, Patrícia Pimenta, Roberto Carlos Braga, Romilda Sena, Roquelina Cruz, Rosália Ferreira, Sônia Pereira, Tairine de Jesus, Tânia da Conceição, Alaci Andrade, Zenildo Barreto e tantas outras pessoas que ontem ligaram pedindo a cobertura espiritual. Anaildes Lage, Pérola Santana, pode ir chegando, família linda, porque hoje é quarta-feira, dia 18. Dia 18 demorou, mas chegou. renova o meu viver. E hoje é um dia que deixará uma marca espiritual sobre nós, porque é o grande dia
em que nós começaremos a campanha das 7 quartas-feiras. Hoje, dia 18, dia 25, 1º de setembro, 8 de setembro, 15 de setembro, 22 de setembro, 28 de setembro. Hoje é um dia abençoado por Deus. Tá bem? Então, tome posse. 7 é um número da perfeição. 7 quartas-feiras do fortalecimento. Porque diante deste vale, diante deste deserto, diante deste ermo, diante deste caminho infinito, para nós atravessarmos, precisamos do fortalecimento da palavra, da revelação, daquilo que Deus revelou, mostrou, falou, determinou. Porque Ele não faz nada sem antes revelar a seus servos e profetas. Os apóstolos de Jesus estavam em uma verdadeira confusão depois da morte do Senhor. Um dos líderes, Pedro, havia voltado à prática da pescaria. Os demais apóstolos seguiram Pedro. Mas Jesus foi lá, preparou um jantar de união, um jantar especial, peixe e pão. Eles comeram. Depois Jesus dirigiu-se a Pedro e lhe fez uma pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro respondeu da boca para fora, de uma maneira muito volúvel, de uma maneira sem base e sem alma: eu te amo. Tu sabes, eu te amo. Mas não era esta a resposta que Jesus queria. E depois Jesus lhe pergunta pela segunda vez, e ele fala: eu te amo. E depois Jesus pergunta pela terceira vez, e a Bíblia diz que Pedro chorou. A alma de Pedro se quebrantou. Jesus falou para ele: então, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E podemos ver Pedro entrando pela porta e tornando o grande líder da igreja primitiva. A Bíblia chega a nos dizer que até a sombra de Pedro levantava paralíticos e curava enfermos. Pedro orou por Dorcas e ela ressuscitou. Pedro ministrou sobre o paralítico da Porta Formosa, ele levantou e andou, bem no comecinho do seu ministério. Pedro pregou o evangelho e milhares de almas, 3.000, depois 4.000 almas se converteram. Ele foi fortalecido, tão fortalecido que a história nos diz que Pedro, quando foi condenado à morte e crucificaram ele falou para os seus opressores: vira a cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. E eles viraram a cruz de cabeça para baixo. E Pedro
deu o último suspiro. A história diz que quando Pedro morreu, ele era pastor de uma igreja com mais de 500.000 almas que cultuavam a Deus e que andava debaixo da revelação daquele apóstolo abençoado. O homem de Deus e a mulher de Deus precisa, às vezes, do encontro para o fortalecimento. Podemos falar de Moisés, de Gideão. Gideão fez provas tremendas e o Senhor o fortaleceu e o abençoou, o chamando de varão valoroso. Podemos ver Deus animando e fortalecendo o apóstolo Paulo para o que ele iria enfrentar dias, meses e décadas depois. Podemos ver o Senhor animando e fortalecendo Josué, Daniel. Podemos ver Deus animando e fortalecendo homens e mulheres em momento de seta, de turbulência, em momentos de vacilo humano, porque viemos do pó da terra, estamos sujeitos a muitas paixões. Deus cuida de nós, como rei que veio trazer o reino, como pai que nos fez a sua imagem e semelhança, como mãe, podemos ver ele nos fortalecendo, nos encorajando e nos dizendo: vai até o fim. Como ele disse a Daniel: e tu, Daniel, vai até o fim. E Daniel enfrentou turbulências e levantes e foi até o fim. Podemos ver José do Egito passando vários períodos em sua vida, desde a sua adolescência, diante dos irmãos, diante dos medianitas, na casa de Potifar. Podemos ver José enfrentando momentos de tribulação no presídio, no cárcere, mas o Senhor o fortalecendo. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Ontem, hoje, amanhã, do fortalecimento espiritual, físico, emocional, para atravessarmos este deserto. Elias não tinha quem ministrasse sobre ele, a não ser o próprio Deus. Elias estava passando uma crise tremenda, uma depressão profunda, depois de uma grande batalha vitoriosa, porque ele viu fogo caindo do céu, ele matou os 850 falsos profetas, esotéricos e feiticeiros, bruxos e homens comprometidos com as trevas. E ele recebe o recado de Jezabel, e Jezabel ameaçou ele.
e mandou um recado que iria cortar o seu pescoço também. E quando ele recebe aquele recado, ele corre. Ele corre durante um dia. A Bíblia diz, lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a corrida do medo, a corrida da fuga, a corrida do princípio de uma batalha que iria durar mais de um mês, talvez 50 dias. E ele cansou tanto de correr, que ele deita debaixo de uma árvore, um zimbro, para descansar. O anjo do Senhor veio ministrar sobre ele. Aquele anjo ali é o próprio Jesus. Não tinha quem ministrasse. Ele não tinha um pastor ali para ministrar sobre ele. Mas o anjo veio, porque Deus o amava e sabia que ele era valente, destemido, corajoso, levita, servo, fiel. E o anjo trouxe pão e água. E falou para ele: coma, beba, porque será grande a sua caminhada ainda. Elias comeu, bebeu, dormiu de novo, porque ele estava profundamente desequilibrado, incomodado, perturbado, amedrontado, aterrorizado. Ele estava depressivo. E depois que ele comeu a primeira bandeja com os pães e a água, ele dormiu de novo. E o anjo foi lá e falou: coma mais. Você, Elias, precisa de mais. O que você fez não foi suficiente. Este alimento, coma mais, beba mais. Como nós também, nós precisamos de mais e mais do Espírito Santo, mais e mais de estarmos na igreja. Elias comeu, Elias bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Podemos somar mais de um mês, toda aquela turbulência. E ele foi para o monte da sarça, o monte dos relâmpagos e trovões, o altar de Deus, na cordilheira das montanhas, naquela divisa entre Israel e Egito. O monte do tira-sandálias, aonde Deus descia. E lá no monte, ele encontra uma cova, uma caverna, um buraco. E ele entra naquele buraco. Ainda estava com medo, ainda estava fragilizado. E ali ele pega a capa de pastor, a Bíblia, enrola em sua cabeça. Ele não queria falar com ninguém, e nem ver ninguém, e nem comunicar com ninguém. E o diabo aproveitou daquele momento e provoca um terremoto. Deus não estava no terremoto.
Se Deus não estava no terremoto, quem estava? Missionário Daniel de Oliveira. Aonde Deus não está, o diabo está. O terremoto passou por alguns dias. Depois veio um vento do inferno. E o vento quebrava pedras. O vento deslocava pedras. A Bíblia diz que as pedras eram quebradas. E o barulho era assustador. Mas Elias ali enrolado com a capa, medo, pavor, e o diabo atacando. Depois de uma vitória, vieram mais de 40 dias de ataques. Deus não estava no vento. Depois do vento, o capeta não se sentiu feliz. Mandou fogo. E o fogo queimava e o fogo passava em frente à caverna. Deus não estava naquele fogo. Era fogo do inferno. E depois daquela batalha espiritual, Deus desceu para ministrar pessoalmente sobre ele, o Criador. Uma voz branda e suave, como voz de pai, de mãe, de avó. Voz de amor. O que fazes aqui? Caverna não é teu lugar. Teu lugar, Elias, é altar. É seara. É campo missionário, Elias. Teu lugar, Elias, é pregando a minha palavra. Levanta. Você ainda tem ministério. Unge o seu sucessor. Unge o rei de Damasco. E determinou para ele 3 unções. E logo em seguida, Elias foi arrebatado em um carro de fogo e levado para o céu. Porque também ele estava depressivo. Porque pensava ele que ele estava sozinho naquela batalha contra Acabe e Jezabel, bruxos e feiticeiros. Deus revelou a ele e disse: não, você não está sozinho. Eu reservei 7.000 obreiros que não curvaram diante de Baal e nem beijaram as mãos ou os pés de Baal. Você ainda tem ministério. O que falta em você, Elias, é fortalecimento. Levanta, sai daí, haja, reaja, creia. O próprio Deus ministrou sobre ele. Como Jesus também lá no caminho de Damasco ministrou sobre Saulo de Tarso. Porque às vezes o próprio Jesus em sonho, em visão, em revelação, ministra sobre canais que ele sabe que são canais fiéis aos seus caminhos. Creia no que eu estou te dizendo. Precisamos de fortalecimento. Precisamos de imposição de mãos. Precisamos de vai, o Senhor é contigo.
precisamos de cura divina, precisamos de ajuda sempre, porque a batalha é grande. Veio a mim a divina revelação há mais de 30 dias atrás. Fortaleça o meu povo. Hoje começaremos uma campanha de 7 quartas-feiras. 2 deste mês, 18 e 25. E 5 quartas-feiras do mês de setembro. Teremos o melhor final de ano da nossa vida, de nossas vidas. Deus está falando. Ele tem os seus canais para falar, porque ele não é mudo nem troncho. Como diz lá em Isaías capítulo 35, Deus nos usa para fortalecer mãos fracas e joelhos trementes. Ele dá a alguns o dom da fé, a força para fortalecer alguém, para que o reino dele, do Messias, seja implantado na terra, porque a batalha é grande. O diabo veio como raio para lutar neste campo aqui que Deus nos deu. Mas a vitória é daqueles que crê e que segura nas mãos de Deus. Hoje é dia 18. Prepara, povo de Deus. Já são 5 horas e 42 minutos. Estaremos na Catedral da Bênção, no Largo das 7 Portas. E na Lima e Silva. Pela manhã, daqui a pouquinho. À tarde e à noite. Porque hoje começa a campanha das campanhas. O fortalecimento espiritual e físico. Abra o seu coração para receber a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Tá bem? Vamos ouvir um hino, vamos sempre aquele mesmo, Obra Santa, porque hoje, meu irmão, hoje é hoje, hoje é hoje, hoje é dia de desenrolar o rolo, hoje é dia em que o fraco vai ficar forte, o desanimado vai receber ânimo, o morto vai ressuscitar, o endemoniado vai ser liberto. Hoje a glória do Senhor nos envolverá poderosamente. Vamos louvar a Deus. Bom dia, Espírito Santo. Estamos
Estamos em cadeiacomcruzeiro.com.br, estamos pelo Facebook e pelo YouTube, falando para todo o Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. Estamos conectados com várias rádios comunitárias e online. Compartilhe o nosso programa. Lenice Oliveira já está conosco, Marinês Linhares, muita gente, Gildete Rodrigues, pode continuar. O telefone aqui hoje travou um negócio aqui, não vai. O sangue de Jesus tem poder, está repreendido, destrava em nome de Jesus. Vê se você consegue destravar esse negócio aí. Esse negócio aí hoje travou. Almira Silva, pode ir chegando, povo lindo, que formam conosco a cadeia da prece poderosa. Estamos no grande encontro dos vasos, o maior do Brasil. Estamos no Café com Jesus e é gostoso levantar pela manhã, olhar para este céu lindo, chuva em Salvador e dizer bom dia, meu amigo Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos nos revela a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Paulo era um homem que conhecia os caminhos da fé. E ele, como evangelista, como missionário, ele não parava. Ele fez a primeira, a segunda, a terceira viagem, ele só parou quando foi determinado para parar. E a Bíblia nos fala desta viagem que ele fez e prega na cidade de Éfeso e encontra ali em Éfeso discípulos que eram seguidores da doutrina, dos ensinos e da fé de João, eram discípulos que ainda não haviam e nem tinham conhecimento sobre os dons espirituais, mas Paulo, que era extremamente zeloso e acreditava no poder da imposição de mãos. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6, você vai ver como é importante a imposição de mãos, tanto para a cura divina, como para que a pessoa receba o selo do Espírito, o batismo com o Espírito Santo. Porque no momento em que você ministra, há uma transferência de unção, de avivamento, de porção dobrada. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles quem? Aqueles obreiros que ainda não tinham força espiritual. Eram discípulos que receberam o batismo de João, mas serviam a Deus, mas ainda não tinham a porção dobrada da transferência da unção. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, versículo 6, e falavam línguas. Eita! Tem gente que não crê mais em língua estranha. Tem gente que não valoriza mais estes dons. Mas bem-aventurado é aquele que tem sensibilidade espiritual. E profetizavam
quando Paulo ministrou sobre estes discípulos fracos, eles foram fortalecidos, abençoados, renovados, cheios da graça pela imposição de mãos. Agora, olha o versículo de número 11. Eita maravilha! Atos capítulo 19, versículo 11. 5:51. Delza Vitório já está conosco. Creuza Santana também. Agora veja o versículo 11. Vilmaísa Bittencourt. E Deus, abra aí a sua Bíblia, Atos 19, versículo 6, e agora vai lá para o versículo de número 11. Abra sua Bíblia. E Deus, pelas mãos de Paulo, olha aí, que Deus usa as nossas mãos, Deus fala através dos nossos lábios, Deus abençoa através de nossas vidas, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Sabe o que é maravilhas extraordinárias? O sobrenatural. O que o homem não podia fazer e nem a ciência. Mas quando Paulo ministrava a imposição de mãos, o povo era fortalecido, batismo com o Espírito Santo, cura divina, milagres e maravilhas. Através da imposição de mãos, Paulo estava obedecendo a ordem de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha como é importante o ministro ministrar a imposição das mãos. Aí a turma hoje ora do altar e manda todo mundo embora. Aí não há selo e nem transferência de autoridade espiritual. Não há discípulo fazendo discípulo. Não é só através da palavra, sim, palavra é importante. Mas a fé sem a obra é morta. Tem que ter a fé, a palavra, mas também a imposição de mãos, as obras físicas e materiais, como cremos. Agora vejam, olha uma das maravilhas que acontecia no ministério do apóstolo Paulo. Aleluia! É Jesus, rapaz! De sorte que até lenços e aventais. Sabe o que é lenço? Lencinho. Ele tirava pedaço da sua roupa, da sua farda, do seu avental, e dava ao povo para levar e tocar no enfermo, no hospital, no manicômio, no presídio, em casa. E o enfermo era curado. A Bíblia está falando. Ah, missionário Daniel, isso aí foi Paulo. Mas hoje não tem mais Paulo. Mas a palavra é a mesma. Nós estamos aqui escrevendo ainda o livro de Hebreus, o capítulo 11 da fé, os heróis da fé. Eu me recordo quando eu me converti,
Sempre nós levávamos ao povo lencinhos, mantos, e o povo era abençoado, porque o Jesus que usava Paulo, Pedro é o mesmo que usa Daniel e outros. Basta o caminho da fé estar perfeito. A Bíblia está falando, de sorte que até lenços e aventais, capítulo 19 de Atos, versículo 6, versículo 11, versículo 12, levavam do seu corpo aos enfermos, as pessoas levavam, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Esta é a doutrina de Jesus. Por que a doutrina de Jesus, missionário? Porque se você for lá em Marcos capítulo 6, você vai ver Jesus mandando os discípulos ungir com óleo, expulsar demônio. Você vai ver Jesus mandando ministrar a imposição de mãos, a transferência do milagre, da cura, do avivamento. Você vê aqui neste texto, Paulo colocando as mãos, as pessoas recebendo o batismo com o Espírito Santo, falando línguas, e as multidões vindo, e ele não podendo atender a todos, ele mandava pedaços dos seus aventais, e as pessoas levavam e ministravam, e o povo era curado. Não, missionário, isto foi para o tempo dos apóstolos. Paulo foi um apóstolo que viveu depois dos apóstolos. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas a fé de Paulo trouxe a existência da glória de Deus para fazer uma obra. Hoje não tem mais Paulo, mas a obra continua, a batalha continua, contra Maleque, contra Amon, contra os demônios, contra Dalila. A batalha continua contra Jezabel, contra Faraó, contra Maleque, contra os principados e potestades, contra os feiticeiros e idólatras, contra Amon, contra Moabe. A batalha continua. Este capítulo de número 19 de Atos é tremendo, rapaz. Paulo impôs as mãos sobre os discípulos de João. Eles foram cheios do Espírito Santo. Paulo ministrou. Paulo ministrava sobre os enfermos. E aonde está a igreja hoje que crê que através de nós Deus vai fortalecer os fracos, as mãos trêmulas, as mãos fracas e os joelhos trementes? O reino do Messias é implantado na terra por aqueles que já têm o reino. É reino fazendo reino. É discípulo fazendo discípulo. Porque senão a Bíblia será rasgada. Infelizmente tem sido rasgada por muitos que a têm consigo. Não crê mais, não ministram mais, não fazem mais. Aí as trevas vão cobrindo a terra. Mas ainda existe 7.000 reservados para a batalha. E Deus
pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, fazia e faz, e fará, até o arrebatamento da igreja, de sorte que até lenços e aventais levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Eita! Paulo estava preparado para implantar o reino como implantou. E até hoje, a gente vive de uma bênção que tinha Paulo. Mas hoje não tem mais Paulo. Nós estamos continuando. Viu Iraldo Ferreira? Viu Evangelista Virgínia? E alguns dos exorcistas. Pode ver que naquela época já havia exorcistas, pessoas que expulsavam demônios, exorcistas judeus, ambulantes. Sabe o que é ambulante? É tipo esses pastores conferencistas, só anda por aí fazendo conferência, mas não tem compromisso com Deus, nem com a Bíblia, nem com o altar. São verdadeiros caixeiros viajantes. São verdadeiros caixeiros viajantes, comerciantes. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu principal dos sacerdotes. Eram 7 filhos de um pastor, que viu o pai fazer, mas não tinha vocação, nem chamado e nem vida com Deus. Quiseram libertar um homem de demônios. Veja o que foi que aconteceu. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Está vendo que para passar força você tem que estar forte? Para passar bênção você tem que estar abençoado? Para curar você tem que estar curado? Para libertar você tem que estar liberto. Vida com Deus. Estes 7 filhos de Seba aqui, que eram filhos de um obreiro, quiseram fazer como Paulo fazia. Mas os demônios olharam para eles e disseram: quem sois vós? Sabemos quem é Paulo, quem é Jesus, mas vós quem sois? E aqueles endemoniados e saltando eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se de 2 e rasgou as suas roupas e os deixou nu. E feridos fugiram daquela casa. O capeta deu uma surra neles. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, como também
judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente seus pecados, e logo em seguida entregaram todos os livros de magia, e houve uma grande conversão naquela região de Éfeso, onde tornou, podemos dizer assim, o centro, a sede de uma igreja viva e abençoada. Paulo foi usado por Deus, Pedro também, Elias também, mas há momentos que precisamos da força do vai, eu estou contigo, da imposição de mãos, da cura. Talvez seja por isso que Deus marcou esta campanha do fortalecimento. Pode ver aqui no capítulo 19, Deus usando fortemente o apóstolo Paulo e aqueles obreiros, filhos de um pastor, quiseram expulsar demônio, mas não puderam, porque não tinham forças espirituais, nem vida com Deus. E o diabo zombou deles, rasgou as roupas, deixou nus. Viu, Gildésio? Você está entendendo, Gildésio? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, Gildésio. Deus te abençoe, filho querido, aí em São Paulo. Hoje começaremos a campanha do fortalecimento. Como Elias foi fortalecido, como os apóstolos foram fortalecidos, como você também será, porque a batalha continua. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. E nesta batalha, temos que ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito. Ter os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz e estarmos cobertos, protegidos, da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Tá bem? Vem estar conosco hoje, filhos e filhas, Bahia. Porque hoje, 8 da manhã, já são 6:09, daqui a pouquinho, eu estarei na Catedral da Bênção, com a grande manhã, tarde e noite, do fortalecimento, pão e água. Na sede também, semana que vem também, 7 quartas-feiras, que você não pode ficar de fora desta visão, revelação, profecia para os dias de hoje, este deserto, este ermo. A Bíblia diz que ele faz caminho no ermo. A Bíblia diz que ele faz caminho no ermo, para nós caminharmos e vencermos. A Bíblia diz que ele faz caminho no mar. A Bíblia diz que ele está sempre nos conduzindo ao campo da vitória. Tá bem? Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Largo das 7 Portas, 446. Lima e Silva, 116. Hoje é um dia abençoado para a sua vida. Tá bem? Coloque aí agora um copo com água, coloque um pouquinho do azeite. Volta para Deus os seus pensamentos. Coloque também aquela carteira de trabalho, que nunca mais viu um carimbo, nem uma assinatura. Caixas com medicamentos. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Vamos falar com Deus.
Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, A tua palavra nos diz, Senhor, que pelas mãos do apóstolo Paulo, o Senhor fazia milagres extraordinários. Hoje não tem mais Paulo, o apóstolo, mas nós estamos aqui e cremos na mesma palavra que Paulo cria. Estamos prontos para implantar o teu reino na terra e hastear a bandeira da vitória. Pai, em nome de Jesus, aonde estiver chegando a minha voz, neste dia 18, sei que será um dia de muito trabalho, mas o seu reino será engrandecido através de nós. Abençoa este povo. Estarão caminhando para a catedral, para a sede, para um fortalecimento e o início desta campanha. Espíritas, católicos e evangélicos, nos abençoa neste dia, curando, libertando, fortalecendo e restaurando vidas, através da imposição de mãos, através das ministrações de hoje. Como Elias foi fortalecido, como os apóstolos foram fortalecidos. Quantas pessoas que estão desanimadas na vida espiritual, na fé, pessoas enfraquecidas, pessoas com as mãos fracas e os joelhos trementes, mas o reino do Messias estará sobre eles e elas para uma força de muito tempo, de muitos dias, meses, décadas, anos. Eu oro, meu Deus, eu consagro as águas que estão sobre o rádio, peça de roupa, carteiras e objetos. Eu oro por todos aqueles que já estão dizendo: eu irei à catedral hoje, à sede, porque eu quero uma bênção de fortalecimento. Muitos estão dizendo: eu quero ser forte para fortalecer meu filho, minha filha, meu genro, minha sogra, meu marido, minha mulher, porque é através da força que fortaleceremos outros. Como o fraco pode fortalecer o outro? Não pode. Então preciso estar forte. Pai, o Senhor mandou a revelação. Abençoa o teu povo, tua obra, tua igreja. Nós oramos que o enfermo seja curado agora. Todos recebam a tua bênção, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Todos possam dizer comigo que assim seja. Deus vos abençoe. Daqui a pouquinho estaremos na Catedral da Bênção, Largo das Sete Portas, 446 Lima e Silva, 116. Hoje é fogo cruzado, 3 cultos na Catedral e 3 na sede, para atender a todo o povo. Vem estar conosco, entrada franca, não é a porta da Catedral ou da sede, porque a bênção estará ali, relâmpagos e trovões,
o fortalecimento e a voz de Deus que falará contigo. Meu abraço. Deus abençoe Isa Maria, Claudete Aparecida. Telefone que hoje travou. Não sei porquê, mas travou. Entrou alguma coisa aqui que embaraçou. Mas o sangue de Jesus desembarace e que possamos ter aí amanhã normalidade. Meu abraço. Shalom. Deus abençoe, Lenice. Deus abençoe, povo do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, minha querida Minas Gerais, sul de Minas, meu belo e querido Belo Horizonte. Deus os abençoe sempre. Um abraço em nome de Jesus. Compartilhe este programa, tá bem? Shalom.